Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. Hoje eu trouxe aqui o Livro dos Médiuns, né, por Allan Kardec. E no Livro dos Médiuns eu selecionei aqui um assunto que até nós já andamos falando em alguns vídeos recentes sobre assinaturas de espíritos em comunicações, né, em psicografias, espíritos que gostam de apresentar nomes maravilhosos para obter confiança daqueles que leem as mensagens, e isso muitas vezes é incentivado pelo médium, né, que quer, digamos assim, ter a confiança dos seus amigos, que quer demonstrar que é um bom médium. Tá? Então vejam uma mensagem que está lá em O Livro dos Espíritos. Nesta edição que eu tenho, está na página 329, que é a segunda parte, capítulo 31. Então tem mensagens, várias mensagens, e essa é a mensagem 27, tá? Que é do espírito Erasto, discípulo de São Paulo. E ele diz o seguinte: repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Ele está falando de espíritos que querem se apresentar dizendo que são os únicos a dar instruções. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram se impor aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-los e tê-los sob sua dominação. Ou seja, geralmente espíritos que dão comunicações, e esses espíritos costumam elogiar o próprio médium. Falam que o médium é inteligente, que o médium é iluminado, que o médium tem uma grande missão, ou seja, está falando através do próprio médium, dizendo que ele é um espírito elevado, e aquele médium também é, e dá muitos elogios. E diz que ele é exclusivo, né? São geralmente espíritos famintos de poder, que déspotas públicos ou privados, quando em vida, querem ter ainda vítimas para tiranizarem depois da morte. Em geral, desconfiai das comunicações que tenham um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Há sempre, então, um motivo legítimo de suspeição. Muitos espíritos que às vezes se apresentam por identidades elevadas, olha, eu sou um guardião da 20ª dimensão, da 15ª, da galáxia de Andrômeda. Eles gostam de colocar patentes, eles gostam de colocar nomes chiques, pomposos, que coloquem eles num outro estágio, tá? Então, eles tentam criar um manto de proteção, tá? Para que você não critique, para que você não questione, tá? Para que você não coloque dúvidas sobre ele. Tá? E muitas vezes esses espíritos tentam criar cerimônias, rituais, simbologias, atos, coisas do tipo, palavras mágicas. E vejam, a doutrina espírita explica que não apoia e que não existe, que não interessa, que não é necessário para que você utilize sua força mental, a sua fé. Você não precisa de símbolo, você não precisa de patuá, você não precisa de objeto, não precisa de palavra mágica, nem gesto, nem nada do tipo. Está tudo na sua mente. Por outro lado, continuando, crede que quando uma verdade deva ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuam médiums sérios, e não a tal ou tal com a exclusão de todos os outros. Olha só que importante o que ele falou. Isso, gente, nos dias de hoje que nós vivemos, existem muitos médiums na internet que supostamente dão comunicações de espíritos de patentes elevadas, né? Eles sempre botam uma assinatura de patente elevada, de uma hierarquia elevada, e eles sempre dizem, né? Olha como você identifica o médium obsidiado e fascinado, aquele que já está além da obsessão, né? Além da obsessão. Ele gosta de dar mensagens exclusivas, de revelações da humanidade, dizendo que só ele tem. Só ele tem essas revelações. Não podem ser contrariadas porque ele é de uma hierarquia muito grande. O médium que ele está tem uma missão muito elevada. Então eles dão aqui, ó, como ele falou, ó, quando uma verdade deva ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios. As mensagens de revelações
Sempre foram assim, gente, na doutrina espírita. Você nota que em vários centros aparecem mensagens semelhantes. E não um médium sozinho em um lugar que lançou, né, a psicografia do milênio, a psicografia do século, a mensagem que vai contar a realidade da humanidade, né? Então não funciona assim. Tomemos muito cuidado. Ninguém é médium perfeito se está obsidiado, tá? Ninguém é um médium perfeito se está obsidiado. E a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber comunicações de um espírito especial tão alto que este procura se colocar ele mesmo. Olha o que ele está explicando aqui. Se um médium dá comunicações exclusivas somente daquele espírito, já é um grande sinal de obsessão, tá? Porque o médium está apto a dar comunicação de qualquer espírito. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que de outra parte estão submetidos a práticas que tocam a superstição, estão indubitavelmente sob a influência das obsessões mais bem caracterizadas, sobretudo quando o espírito dominador se enfeita de um nome que todos os espíritos encarnados devemos honrar e respeitar e não deixar comprometer cada passo. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir um absurdo e o erro. Um médium pode estar fascinado, um grupo iludido, mas o controle severo dos outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos chefes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, que recebem um selo de lógica e de autenticidade dos nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores e maus. Erasto, discípulo de São Paulo. Então vejam, inclusive o próprio espírito que assinou aqui colocou uma certa patente, né? Ele disse que ele era discípulo de São Paulo. Mas vejam bem, o que nós falamos no outro vídeo sobre identidade dos espíritos, né? Que nós temos que olhar pelas palavras. Se realmente uma palavra, uma pessoa, um espírito, daquela patente, daquela hierarquia, daquele conhecimento que ele propõe, ele falaria aquilo. Porque nós não podemos esperar, por exemplo, que o apóstolo Paulo, que era tão poético nas palavras, tão lógico, tão profundo filosoficamente, venha dar uma psicografia e fale de coisas tão rasas, tão simplórias do dia a dia. Quando um espírito vem e assina com um nome importante, nós cobramos a inteligência compatível com a assinatura daquele espírito importante, tá? Então é assim que geralmente nós identificamos. E a personalidade ali, a semelhança do dizer, do falar, do expressar, tá? Então ele explica aqui no final, tá, que esses médiuns que tentam enganar, e até grupos inteiros que são fascinados por um médium que se coloca como um profeta, né, eles são desmascarados por outros grupos que têm controle severo, que têm médiuns educados, que têm chefes de grupos que usam, digamos assim, como ele colocou aqui, o selo da lógica e de autenticidade, né? Porque nós temos que ter muita lógica. Esqueçam, meus amigos, esqueçam de colocar o manto religioso e profético em toda a palavra de espírito. O próprio Kardec falava, nós temos que julgar, nós temos que observar, temos que analisar, né? Eu acho que até a palavra melhor é analisar em vez de julgar, analisar. Porque analisar usa de lógica. Então nós temos que observar muitas mensagens. Não é porque é um espírito que disse através de um médium que ele é verdadeiro, que ele está certo, que ele tem razão. Quantos espíritos de qualidade baixa, sem conhecimento nenhum, com menos conhecimento que pessoas encarnadas, que estão por aí dando comunicações. Mas a cada um com o que é compatível. Muitas vezes um espírito muito bom, muito simples, simplório em suas palavras, dá o seu ensinamento. Agora o ruim é quando esse espírito, né, que é simples, que não alcançou elevação, tenta dar ares de espírito elevado, de espírito hierarquizado. Isso que é o perigoso. Não é perigoso dar comunicação de um espírito simplório,
falando coisas simples sobre o amor, sobre a caridade. Não tem problema nisso. O problema é quando um espírito pouco inteligente tenta se passar por um espírito de grande luz. Esse é que é o perigo. Então tomemos cuidado, analisemos as palavras de todos os espíritos, inclusive dos nossos mentores. Quem garante que o espírito que está falando com você é o seu mentor de verdade ou é o obsessor? Temos que sempre pensar sobre isso. Aplicar a lógica do Cristo, a lógica de Kardec, a filosofia do Cristo. E quanto mais nós lemos e aprendemos a doutrina espírita, mais lemos o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, mais criamos elementos para definir e entender cada comunicação. Por isso é importante a leitura, meus amigos. Por isso é importante. Porque não é uma mágica, não é uma receitinha. É isso aqui, ó. Debruçar-se, suar, entender, aprender para aplicar o conhecimento naquilo que acontece na nossa vida. Então, meus amigos, viram os perigos da fascinação, os perigos de confiar em espíritos que querem ser exclusivos, que dão nomes de altas patentes e querem dizer que estão trazendo mensagens únicas e proféticas para a humanidade? Muito cuidado. Conhecimento neles, aplicação de conhecimento. Meus amigos, até o próximo vídeo de inspiração. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até lá.